eu tenho uma pergunta sobre hobby agora. Peraí, depois a gente pode ir pra pergunta na Cumbuca. A pergunta da Cumbuca. Tu é um excelente fotógrafo. As tuas fotos são fantásticas. Inclusive, eu trocava essa ideia com o Rodolfo aqui, nosso querido Rodox, que também é fotógrafo. Onde é que elas estão expostas, as fotos? Cara, eu espalho pelas redes aí, na verdade, né? Mas tem muita coisa. E Aquelas no teu Instagram são tuas ou são de outras? Na verdade, sim, ó. Do Instagram, só pra te explicar. Eu sempre criei um estilo. E o meu desafio era achar alguém que conseguisse reproduzir o que eu mais ou menos enxergo, né? E aí eu encontrei a Paula Vinhas, que, cara... Ela é ótima. Tudo certo. Aí eu comecei a fazer uma... Cara, eu azucrio na Paula Vinhas, né? Porque eu só fotografo com lente sem zoom. O zoom, pra mim, eu condeno, eu não uso zoom, né? Só lente fixa. Então, desde sempre, né? Todo o meu portfólio fotográfico é lente fixa, né? E aí eu comecei a trocar ideia com a Paula, tal, mais técnica e tal, dizendo, não, que eu gostaria assim, assado, tal coisa eu quero uma meia tele, tal coisa eu quero uma lente curta, tal coisa eu quero... E ela foi pegando, assim, hoje então, o que acontece? Cada vez que ela vai, e aí eu criei uma ideia do fotógrafo residente. Eu chamei ela e disse, tá, mas quantas vezes eu preciso ir aí? Eu falei, não sei, mas a gente vai ficar fazendo isso durante muito tempo. Ela está há 3 anos com a gente, já toda semana ela vai lá. Então, aí o que acontece? Eu fico munindo ela de lente fixa. Né? Hoje tu vai usar uma 80, hoje tu vai usar uma 35, hoje tu usa uma macro, hoje tu usa uma... E aí a brincadeira tem 3 anos, né? E aí ela reproduz, então, claro que tem muita coisa ali do Instagram que agora é ela que fotografa, Mas era um processo experimental também. Com a própria lente descoberta. Claro. É fantástica a relação, né, do oftalmo com a lente, né, com toda... Mas eu vou te contar a história. Por favor. Então, assim, eu era uma criança extremamente curiosa, sabe? Acho que meu filho é assim também. E aí eu azucrinava meu pai, coitado, cara, sabe? Assim, ficava perguntando, mas pra que isso? Pra que aqueles aparelhos no consultório, aquilo era um negócio assim, parecia um parque de diversão. Guerra nas Estrelas. Tu podia mexer em alguma coisa? Não, claro que não. E aí, imagina uma criança naquela época com... E não, assim, se estragava um negócio, tinha que vir um técnico de Porto Alegre pra arrumar, entendeu? Mão, né? Meu Deus, que né? Mão. Não podia chegar perto, né? Mas eu queria saber o que esse aparelho faz, né? O que tá vendo ali e tal. E aí, um dia, acho que de tantos, né? Ele tinha uns fascículos na época de fotografia, que acho que a Roya ou Schneider, não sei, na época lá, Zeiss, não sei, tinha levado pra ele junto com algumas coisas de oftalmo, tinha ali, e ele... Tá, Guri, pega isso aqui e vai ler. Entendeu? E aí eu peguei aqueles fascículos assim, cara, obturador, zoom, lente, velocidade de disparo. Nossa, começou a gostar da oftalmologia ali, através Sim, da era fotografia. tudo lente, né? Tudo lente. Aí eu... Bom, aí foi assim, tem que comprar uma câmera. Aí porque... Cara, naquela época era muito difícil, assim. Tu vê uma câmera, uma Pentax, naquela época, uma Nikon, meu Deus, era um sonho de consumo, né? Anos 80, né? E aí, obviamente, eu comecei com aquelas Kodakzinha comumzinha, aquelas... Aprendeu a fotografar com filme? Sim. Não, fotografei com filme. Eu tenho... O que eu fiz, assim, quando já tava morto o filme, eu consegui ainda entrar em contato com a Fuji, comprei uma caixa de Acros, médio formato. É outra coisa, né? E eu fotografei o meu filho muito com Rolei e com Hassel. Em médio formato, revelando em casa, na pia, pra desespero da minha esposa. Revelava onde, Cara, né? no tanque, em casa. Revelar em casa. E na faculdade a gente trabalhou, né? Tem a nossa... Só que daí na hora, aí só não dá pra usar o ampliador mais, porque daí é impossível. Daí ia passar pro scanner e digitalizava, mas... Pô, saindo de um negativão de 120, assim, é lindo, né? Você fotografou em cromo? Já alguma vez? Já teve a oportunidade? Eu fotografei, a coisa mais legal que eu fiz foi viajar pra Holanda e fotografar com Véu V50. Foi a coisa mais legal que eu já fiz até hoje. Até hoje eu tenho as fotos, vocês sabem, conhecem, né? Eu tenho até hoje os Velve guardados lá da mas tem Kalkenhoff. que guardar Sim, tá guardado lá. E revelei em Paris, né? Que aí os caras são assim... O trabalho dos caras é um negócio absurdo, sabe? E isso foi... Depois morreu, nunca mais, né? Tu não consegue nem comprar mais isso, né? Não existe mais. Mas ainda eu fotografava... Na faculdade cheguei a fotografar os casos, alguns clínicos em cromo, daí pequeno pra via e tal, 35mm. Mas médio formato... Eu fotografei lá com uma câmera que ficou muito icônica porque o Mapplethorpe usou, que era aquelas Fuji 645 eletrônica. Ela é tu bota no bolso, é uma médio formato desse tamanho mais ou menos e chatinha assim, não sei se você já viu isso.
E aí era tranquilo pra carregar, porque uma média de formato grande pra uma Sim, viagem ruim, não né? tem como, muito Então peso. fotografei lá sim, e com Leica, né? Mas o que eu trouxe em médio formato de lá foi, bom, ficou guardado, né? Tá lá tem um álbum lá de cromo lá, pra quando quiser pegar uma lupinha e olhar, que é sensacional. É a coisa mais linda. Não, acho que assim, Kodachrome e Velvia, acho que nunca se fez nada nem parecido, né? E até hoje o digital não... Nunca vai alcançar, né? Tem uma coisa de textura, né? absurdo, do né? próprio, a Absurdo. granulação, enfim. Eu ficava horas, eu fui monitora de fotografia, e eu ficava horas no escuro. Bom, é um hábito que eu tenho até hoje, assim, de andar na minha casa no escuro, eu não preciso de lâmpada, sabe? Aprendi a me localizar, assim, muito... Mas será que Por o filme isso. que deixava mais poético e o digital deixa muito real? Ou será que o filme deixava mais... Aquilo que a gente fala das migrações do analógico digital. Toda a fotografia até hoje, ela foi projetada para analógico. Entende? Agora, ultimamente, que talvez os projetos tenham... Porque o projeto óptico, ele foi criado para analógico, para filme. Das lentes, do trabalho de câmera. Para isso foi migrado para um sensor digital adaptado. Mas a gente acredita que pode ser que surjam novos métodos que daí seriam digitais de fato projetados e tal. Tem uma câmera que nem aquela, por exemplo, uma SLR, por exemplo, aquilo ali é um conceito que foi feito para filme. Então fazia muito sentido. E o filme, os caras conseguiram criar uma coisa que ele ajeitava muito o que o fotógrafo fazia, sabe? Se tivesse ali um pouquinho para lá, um pouquinho para lá na fotometria, o filme sempre ele mesmo compensou, né? Tinha muita latitude, como se diz, né? Então tu pega Ansel Adams aí, tu pega toda a sequência que ele criou em preto e branco, é maravilhoso, né? Os que os caras fizeram na época não se faz hoje, né? Era outra dedicação, era outro jeito de... Quando é que tu vai montar um livro de fotografia? Ou mais um livro, né? tem que conversar com vocês aí pra fazer os livros, né? Eu tô aí, ó, diagramação é... Não, porque por essa paixão toda aí, dá pra contar a história através de fotos, de câmeras, né? Mas fotografia conta muito a história, né? Isso que é interessante. Acho que esse projeto da clínica é muito legal, o projeto fotográfico que a gente criou. E é uma coisa já... Toda a equipe tá muito acostumada já com isso, né? Na Odonto eu sei que tem livros fotográficos, inclusive, né? Não sei se na oftalmologia... Não, tem Atlas oftalmológico, tem sim. Mas no sentido, assim, da clínica ou do consultório ter aquele book pra mostrar pro paciente, tal, porque se chama de book, né? Realmente é uma coisa bem artística, não é aquela foto tipo, vai ficar assim teu dente. Não, olha só a transformação, tem toda uma contação de história ali ao redor, né? Sim. Com a cara do consultório também. Mas é aí que tu entra nos campos de fotografia mais técnica, né? Então, mas a brincadeira sempre foi com fotografia, assim, autoral, né? Sempre foi bacana brincar com isso, né? Porque eu acho que é... Como um hobby muito mesmo. legal. Exato. Exatamente. E às vezes o hobby avança tanto que tu pega a técnica avançada, assim, que tu... Né? Mas enfim, acho que serviu muito aí pra brincar e ocupar um pouco às vezes. Não dava pra brincar com os equipamentos da clínica. Não. Brincava com as câmeras. Né? Queridinho, imagina ele olhando o que eu vou fazer com esse guri. Tinha um botãozinho vermelho pra apertar lá, assim, não aperte, e o dedinho lá. Tu acha, né? E o pior é que o Pazetão, ele tinha, eu me lembro, né? Eu fiz aquele exame que era todas as lentes, né? Era um estojo com as lentes que ele ia trocando. Tu imagina uma criança naquele estojo de lente, cara. Bah! Imagina um pavor, né? Bah, meu Deus. Queridinho.